Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas da Lightbits. Hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar e para que serve a função Moving Dark no software Titan. Bom, temos aqui uma lista de kills, por exemplo, né? Então, kill 1, aí temos na sequência um ataque. Observem os aparelhos que vão aparecer aqui, que são alguns bins. Eles têm que vir na cor vermelha, numa posição específica. Então, quando eu dou o Go, eles vêm trocando de cor e ainda indo para a posição. E aqui, mais uma vez, né, a entrada dos aparelhos novamente. E eles estão ainda naquela posição do ataque e ainda na cor vermelha, mas aí eles vêm para a posição mais para cima, né, com a cor azul. Mas nós não queremos ver essas trocas. Então a gente quer que, na verdade, quando eu disparo o meu kill, ele já esteja na posição e com a cor que eu desejo, o gobo e tudo mais, já esteja preparado, né, para aquele próximo kill. E a mesma coisa aqui. Eu também quero que ele já esteja preparado para esse próximo kill, que ele já esteja posicionado e com os devidos gobos, cores e entre outros. Então, para isso vai servir a função Moving Dark. Ele vai fazer isso automaticamente para você. E essa função pode ser definida tanto para um kill específico ou para todo o meu playback, né? Ou seja, para todos os kills dentro deste fader. Bom, então vamos lá. Se eu clicar aqui, né, para editar, eu posso ir tanto em Options quanto clicar diretamente aqui na minha kill list. Ele vai abrir minha edição. E aí dentro da janela de edição, eu vou deixar ela maiorzinha, eu consigo editar aqui as opções dos meus kills. Dentre elas eu tenho aqui, ó, Move in Dark, MD. Também tem aqui, né, o Move in Dark Inhibit, Move in Dark Delay e Move in Dark Fade. São opções relacionadas ao Move in Dark. Ele vem configurado como global, né? Para cada kill aí ele vem configurado como global, ou seja, ele vai depender aí da configuração global. A configuração global é desligado, então ele vem sem Move in Dark. Mas você pode alterar. Por exemplo, aqui no meu kill 2 é onde começa o ataque, depois são alguns kills em sequência, e aqui no meu kill 5 é onde ele tem a reentrada, né? Então eu vou fazer apenas no meu kill 2 para vocês verem a diferença por enquanto. Então eu vou trocar aqui de global. Eu vou colocar alguma outra opção, por exemplo, como Early, eu já vou explicar para vocês a diferença entre elas. E aí agora vocês já vão notar a diferença entre os kills. Então vejam só, eu vou disparar aqui o meu kill número 2, o aparelho já está na posição, tudo aconteceu, não vi a troca, não vi a troca de globo, mas no 5, como eu ainda, né, no caso o kill 5 que é o próximo, eu ainda não configurei, ele ainda continua tendo essa troca. Eu vou fazer a mesma coisa, então eu vou colocar ele também como early, e vou fechar para que vocês possam ver. Então rapidamente eu consigo corrigir isso aí. Então vejam só, kill 2 já na posição, ok, tudo maravilhoso. Meu kill 4 rolou aí, tem um efeito lá no fundo meus aparelhos de pixel, e agora deu um gol, já estão meus aparelhos também na posição com a cor correta. Então, assim você corrige rapidamente. Agora, o que é cada função? Né? Quando eu clico aqui, por exemplo, no Early, eu tenho aqui 6 opções diferentes. Kill Number. Aqui você define em qual kill você vai fazer o Moving Dark. Então, por exemplo, eu posso colocar que meu Kill Number seja, por exemplo, eu quero que ele faça o Moving Dark da minha cena número 5 lá no meu Kill 3. Então, quando eu apertar lá no meu Kill 3, por exemplo, ele já vai fazer o Moving Dark. Então, eu estou definindo para ele em qual kill. Eu quero que o Moving Dark da minha cena 5 ocorra. Então, poderia ser qualquer coisa aí antes do meu kill 5, por exemplo. Mesma coisa eu poderia fazer aqui para o meu número 2, para que ele ocorresse, por exemplo, no meu kill 1. Então tem que ser um kill antes aí do kill onde ele acontece. A segunda opção é um Kill Offset. O que é um Kill Offset? Então, o Kill Offset ele vai permitir que eu faça alguns kills antes. Então, aqui eu coloco o número de kills que eu quero que ele faça o Moving Dark antes do meu kill executar. Ou seja, eu estou aqui no meu kill 5 e eu tenho 3 kills antes. Então, eu conto 3 kills aqui. Então, kill 4, 3.8 e 3.7. Já no 3.7, ele faria aí meu Moving Dark. Se eu definir, no caso, que seriam 3 kills. Se eu colocar 4 kills, eu conto 4. Então, vai ser o kill 4, 3.8, 3.7. Lá no meu kill 3.6, ele vai fazer o Moving Dark e assim por diante. Então, aqui eu defino quantos kills para trás, né? No caso, eu estou num kill específico. Quantos kills para trás eu preciso fazer o Moving Dark, né? O Global, que é o que já vem configurado, né? O padrão é desligado. Aí tem o Disabled, que ele força a ficar desligado. Isso tem relação com a outra opção que a gente vai olhar já já para quando ele for configurado para os kills. Mas ele força aí para que ele fique desligado sempre, ok? Early, ele vai ativar o Moving Dark o mais cedo possível. Então, a partir do momento que esse aparelho está desligado, ou seja, esse aparelho não tem nenhum valor de dimmer, né? Por isso que chama Moving Dark, Dark é escuro, né? Então, quando o aparelho está desligado, a partir do momento que ele desligou, ele já vai posicionar aí para o meu kill, para o meu próximo kill, onde eu vou usar esse aparelho numa posição específica.
Então esse é o early aí. Então, mais uma vez, o early ele vai entregar para você esse moving dark o mais cedo possível. Apagou o aparelho, ele já vai tentar posicionar lá para ficar pronto para o próximo queue onde você vai utilizar este aparelho específico. Vou trocar de early para late. O late já é o contrário do early. Ele vai deixar o aparelho pronto o mais tarde possível. Então, se ele está passando uma sequência de queues, apagou, não utilizou pelos próximos queues, mas já no queue 5, por exemplo, eu vou utilizar, então no queue 4 ele vai posicionar o meu aparelho para mim. Então, ele é o late, né? É o tarde, é o atrasado, é o mais atrasado possível. Então, esses são aí, né, os métodos de Moving Dark disponíveis. Agora, o Moving Dark Inhibit, o que ele serve? Ele vai inibir o Moving Dark. Vamos supor, por exemplo, que aqui, ó, no meu Q4 é impossível eu fazer o Moving Dark, porque eu vou ouvir algum aparelho, porque o aparelho vai se mover, eu preciso que essa cena seja o mais silencioso possível. Então eu vou deixar aqui ligado, né, vai ficar essa bolinha marcando aqui para mim, que nesta cena eu não quero Moving Dark de forma alguma. Então ele vai impedir que haja Moving Dark ocorrendo nesta cena. É impossível que ocorra nesta cena porque eu quero que seja o mais silencioso possível este queue. Vou novamente reabilitar esta opção. Aqui eu tenho Moving Dark Delay e Moving Dark Fade. O Moving Dark Delay ele vai definir, por exemplo, se eu colocar aqui 5 segundos, ele vai definir que quando o meu Moving Dark for definido, ele ainda vai levar 5 segundos após esse comando de Moving Dark para que ele possa começar a fazer o movimento, né? Então ele vai ter um delay aí no movimento de Moving Dark. E aí nós temos, por último, aí, o Moving Dark Fade, né? Que é o tempo que ele vai levar fazendo esse Moving Dark. Se por algum motivo eu escutei o meu aparelho se movendo, por exemplo, né? Fazendo o Moving Dark, eu posso colocar, por exemplo, que ele seja muito mais lento. Então eu vou reduzir a velocidade com que os motores vão acionar. Então eu posso colocar, por exemplo, um Moving Dark Fade de 10 segundos. Sendo assim, ele vai levar 10 segundos fazendo essa transição do Moving Dark, né? No caso daquela posição específica, para essa nova posição, para trocar os globos e trocar tudo mais. Então se eu preciso que ele seja muito silencioso, eu posso colocar um tempo muito grande aqui, ou nem tão grande, de fade, por exemplo, ok? Então, vejam só. Ok, então eu vou colocar aqui early, aqui também como early, e aí quando eu ativo o meu Moving Dark, agora já, né, no caso as minhas cenas, já vão vir prontas, você não vê a troca de cores, você não vê troca de globo, você não vê troca de posição, tá tudo sempre pronto aí para vocês. Então, para isso que serve o Moving Dark, ele automaticamente posiciona os seus aparelhos para o próximo queue onde você vai utilizar. Ele prepara os seus aparelhos para o próximo queue que você vai utilizar eles aí, para que você não veja os aparelhos mudando de posição, trocando de globo, para que essas coisas não aconteçam aí no meio do palco. Então, se você precisa que os aparelhos já estejam na posição correta no momento que você vai lançar ele, né, no caso que o queue vai ser lançado, você ativa o Moving Dark, ok? Certo, agora, e se eu quiser que em todos os meus queues, eu não quero configurar um por um, eu quero que em todos os meus queues eu tenha um Moving Dark, tudo bem. Eu vou aqui em Options mais uma vez, seleciono. Vou aqui dentro do meu, das opções dentro do meu queue list, eu posso trocar aqui o Moving Dark, vem configurado como Off, eu posso colocar aqui e forçar esses valores. Então, ó, se eu clicar aqui no izinho, por exemplo, ele vai me explicar que quando ele está em Off, ele vai ser configurado para cada um dos meus queues, ou seja, cada queue vai ter sua configuração própria. Disabled, ele vai desabilitar para todos os queues, independente da configuração que eu colocar. Então, por mais que eu tenha colocado, né, para que ele tenha as configurações que eu tinha definido anteriormente, ou seja, né, quando eu entrar aqui na minha edição de queue, eu vou ver que eu tenho aqui o Early e Early, mas como dentro do meu Options, do Playback, ele está como Off, ele vai ignorar isso e forçar os valores a Off. Então, ele vai ignorar. Então, essa opção interna do meu Playback, ou seja, dentro aqui de Options, sempre tem, né, prioridade em cima das opções específicas. Então, se eu quiser o Moving Dark, eu tenho que definir como Off, caso eu queira que em cada queue ele tenha uma configuração específica. Eu posso definir também todos como Early ou todos como Late. Independente do que eu configurar lá, ele vai estar sempre com a configuração Moving Dark Early ou sempre com a configuração Moving Dark Late. Tá? Então, ele vai sempre entrar o mais cedo possível ou o mais tarde possível. Ou seja, esta opção aqui ela vai ser majoritária, vai ter maior prioridade dentro das minhas configurações do que as configurações de cada um dos meus queues. Então, assim eu consigo configurar para que toda a minha lista de queues tenha um Moving Dark específico. Né? O padrão é o Off, onde eu consigo configurar dentro de cada queue um Moving Dark específico. Eu defino qual vai ser o Moving Dark daquele queue, daquela cena em si. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.